Olá, nesse momento quero te convidar para fazer uma reflexão baseada numa passagem bíblica que fala sobre a fé não fingida. Tá? Esse texto se encontra na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ao qual Paulo ressalta a fé de Timóteo, dizendo que sabe que é uma fé não fingida, que é uma fé sincera, que veio sendo regada, plantada, cultivada através da vida da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. As duas sendo judias e depois se convertendo ao cristianismo, batalharam durante muito tempo para trazer o exemplo de uma fé genuína cristã, a qual o Timóteo pudesse absorver durante os anos e formar a sua própria fé. Tá? Então, baseado nisso, a doutrina da igreja em si, principalmente as igrejas mais antigas, ortodoxas, elas engessavam muito uma pessoa para que ela pudesse adentrar a fé cristã, né? Com dogmas, doutrinas, regras, humanamente falando, longe, distanciada da doutrina cristã verdadeira, que é baseada na fé, no amor, na empatia, compaixão, reciprocidade, né? Estender a mão ao próximo, enfim. Tanto que até hoje, quando vai se conversar com alguém, se entregar uma palavra de Deus, falar algo da parte do amor restaurador e regenerador que vem de Cristo, muitas vezes a gente não consegue mais a audição do público. E muitas vezes, que o pessoal tem uma doutrina chata, enfim. Inclusive, até tinha uma congregação aí, não vou citar nome, que dizíamos que ela tinha a porta dos fundos maior do que a porta da frente. Porque entrava 2 pela porta da frente, saía 10 pela porta dos fundos, porque não aguentava a carga de doutrina humana, né? E fora as teorias de prosperidade, apertando por causa de dinheiro, entre uma coisa e outra. Então, a fé sincera, a fé genuína, a fé não fingida de Timóteo foi baseada na vida de uma pessoa que tinha um pai grego pagão e a avó e a mãe que eram da religião judaica e depois se converteram ao cristianismo. Então você pense que a maior autoridade dentro do lar, principalmente antigamente, vinha do pai. Então o pai, ele carregava o paganismo nele, né? Ele acreditava em coisas que ia completamente contra a doutrina de Cristo. Só que não é que tudo isso seja ruim aos olhos de quem é ignorante no teor da palavra quando disse falta de conhecimento, tá? Então tem muitas coisas que muitos de nós a gente se criou no mundo onde nós não tínhamos conhecimento da vontade de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, da maneira de se estender ao amor ao próximo, a maneira de se comportar, de se conduzir, que reflete do teu sacrifício de hoje no benefício que virá amanhã. Então, como que a gente vai chegar numa pessoa e antes de mostrar para ela, não digo os benefícios, porque ninguém está querendo comprar ninguém, mas antes dela entender que ela é amada por Deus, ela tem que trocar de roupa, ela tem que tirar o brinco, ela tem que cortar o cabelo, ou tem que deixar o cabelo crescer, ou não pode usar roupa assim, ou não pode fazer assado, enfim, sabe? Então, o que eu mais acredito que tem que ser feito é instruir o ser humano, o indivíduo, baseado no livre-arbítrio, porque nem Deus obriga ninguém. Assim como uma criança, principalmente no evangelho mais puro na sua essência, mas dentro do original, uma criança ela não é obrigada a se batizar, ela é apresentada quando ela é criança, assim, novinha, um bebê, e quando ela alcança a idade ali de 10, 12, 14 anos, que ela começa a ter já um discernimento de diferenciar a direita da esquerda, o certo do errado, daí sim ela vai tomar uma posição se ela quer realmente se batizar ou não. Então como é que eu, que não posso obrigar uma criança de berço a se batizar, vou querer encher um adulto que foi criado numa cultura completamente diferente, a mudar de uma hora para outra, a ele entender que tudo que ele fez a vida toda é errado? Não é assim. Assim você discrimina, porque tem muitas coisas dentro da cultura, do cotidiano dele, que ele fez de coração sincero, achando que estava correto. Como dizia um amigo meu, é um sincero equivocado. Quantos de nós fomos sinceros equivocados? E outra, pode ser eu, um obreiro da igreja, ou um pastor do mais alto patamar, todos nós somos pecadores seletivos. Porque você falha numa coisa, eu falho em outra. Eu sou bom numa coisa, você é bom em outra. O problema é só que a gente se baseia, a gente se palanqueia dentro da nossa verdade, da nossa virtude, e o que passar disso nos ofende. Mas o nosso pecado, às vezes, ele está oculto. Um mente, o outro rouba, o outro usa droga, o outro se prostitui. Então, não é o corpo de Cristo. Para começar, a igreja não é edifício, não é placa, não é clube. A igreja somos todos aqueles que estamos voltados à doutrina de Cristo, negando a nós cada dia para tomar a cruz e seguir Ele. Quando a gente nega todo dia a nós mesmos, nós temos que ter uma fé sincera e genuína. Para dizer, eu gosto disso, mas pela tua palavra eu entendo que não me faz bem, me ajuda a mudar. Olha, eu tenho muita dificuldade nisso, eu tento, e volta e meia eu caio no mesmo lugar. E isso aí pode ser que nem o espinho na carne de Paulo. A gente não sabe ao certo o que era. Poderia ter sido uma doença, poderia ter sido um hábito, um pecado, algo que ele não conseguia largar. Outra, pecado deriva do grego de errar o alvo. Entendeu? O pecado é quando o arqueiro ia tirar uma flecha e ele errava o alvo, ele pecou, ele errou. Então, muitas vezes, dentro da tua mudança de vida, tu tem um alvo para acertar. Olha, eu quero mudar nisso. E volta e meia, se você erra, você desvia a flecha, você pecou, você errou, vai ser condenado à morte por causa disso? Não. Enquanto há vida, há esperança. Então, não deixe que doutrinas humanas, que dogmas, que regra de clube te impeça de se aproximar de Cristo, tá? Ah, conheça e prossiga em conhecer.
o Deus a quem te chama, porque Ele quer te ajudar em amor, em graça, em união, curar tuas feridas, te ajudar a melhorar naquilo que tu acha que tu tem que melhorar, porque tudo começa a partir de uma reflexão de si mesmo. O próprio apóstolo Paulo fala, né, na hora da Santa Ceia lá, avalie-se o homem a si mesmo, e sendo assim, coma do pão e beba do sangue, né? Fala da Santa Ceia, mas diz avalie o homem a si mesmo, entendeu? Então é sobre isso que eu quero dizer. A fé não fingida não é aquela fé assim, não, eu não finjo porque eu sou 100% perfeito, não. A fé não fingida é aquela que tu chega nu espiritualmente na frente de Deus, porque isso é só uma questão de você confessar, porque lá em Hebreus também, já diz, capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano, né, que nada está encoberto aos olhos de Deus. Pelo contrário, tudo está descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas se tu pegar no contexto, ele não está falando isso daí botando um punhal na garganta de alguma pessoa. É pelo contrário. É para que você possa entender que ele já te vê. Ele só quer ver a humildade do teu coração de tu chegar nele na forma que você é, para que ele possa sim fazer um trabalho de restauração, regeneração, cura das feridas, quebra de maldição hereditária, enfim, tem tantas outras coisas no decorrer das páginas bíblicas que nós podemos usar como fé, como filosofia, tá? Inclusive, para mim, tudo dá as mãos. Filosofia, fé, ciência, astronomia, entendeu? Então, é só uma questão de as pessoas não quererem mais defender os interesses próprios e procurar transmitir esse amor de Deus, que não cria barreiras, ele constrói pontes, tá? Ele não cerra portões, ele abre portas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Eu vou deixar aqui uma última passagem. Em Romanos capítulo 5, versículo 6, diz que Cristo a seu tempo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. E dificilmente alguém morrerá pelo justo. Pelo homem bom, pode ser que alguém se anime a morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, quando nós éramos inimigos de Deus, fomos salvos pela graça, quanto mais agora que somos remidos e lavados pelo seu sangue. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, tá? Não deixe que doutrina humana te afaste desse amor de Cristo, que não põe barreira nenhuma para que tu chegue até Ele. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus não está aqui para apontar o dedo, Ele está aqui para curar a ferida, tá bom? Não estou aqui, não participo de igreja, não tenho placa de igreja nem nada, só é o meu entendimento bíblico, tá? A filosofia de fé e verdade que eu carrego para mim. E eu tendo a contribuir ela para que você entenda que o amor de Deus, ele é derramado em todo aquele que tem uma fé não fingida, uma fé que não usa máscara, uma fé que te mostra conforme a tua humanidade, com erros e acertos, defeitos e qualidades. Deus te chamou para ser amado e para ser uma pessoa que não precise ter limitações para chegar até Ele. E Ele não vai te forçar a nada. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. A educação do Espírito Santo que está te trazendo essa palavra.